coisa pra falar que eu não sei nem por onde começar. Ou talvez seja bom até começar assim. Fica esse no começo, assim. Gente, hoje eu estou aqui no SESI, que é a minha escola, assim, de toda a vida, praticamente. Eu entrei aqui com 7 meses, quando eu ainda tinha creche, e só fui sair no que hoje é o 8º ano, né? O 9º ano. 9º ano, isso. Que na minha época era a 8ª série. Vocês me perguntam bastante sobre a minha formação enquanto leitora. E dentro de casa é o que eu falo bastante, né? Eu tive muito incentivo da parte dos meus pais, assim, quando eu demonstrava interesse deles quererem me proporcionar aquilo, mas não de que eles fossem, por exemplo, um exemplo, né? Um exemplo de leitores dentro de casa. Meu exemplo foi basicamente assim, e essencialmente, o dentro da escola. E hoje, então, estou aqui nesse lugar que é tão especial pra mim. Tudo bem que mudou muito. Mudou bastante. Gente, faz 10 anos desde que eu me formei aqui. Faz 10 anos desde que eu falei tchau pra Ivete, então, que é a nossa convidada especial aqui. Especialíssima, gente. É muito bonito, assim, esse contato e voltar aqui. A Ivete, ela foi bibliotecária na minha época, ela continuou enquanto bibliotecária aqui da unidade do SESI, na qual eu cresci, e ela topou gravar esse vídeo pra gente conversar um pouco sobre a experiência dela, sobre o papel mesmo do bibliotecário, de uma biblioteca escolar na vida de um aluno e da formação dele enquanto leitor, do incentivo. Então, eu vim aqui pra conversar com ela. Ai, que lindo que é soltar esse vídeo. Vocês não têm noção a minha felicidade de estar aqui, de voltar. Já é minha segunda vez aqui, na verdade. Não, foi lindo te reencontrar. Então, né? nossa, muito lindo. É muito engraçado como 10 anos faz muita diferença. É muito tempo. Mas ao mesmo tempo, assim, eu olhei os livros que eu costumava ler na minha época, na minha juventude. Muito velha. 10 anos pra mim, tipo, nossa, que loucura. E eu vi e parece tudo a mesma coisa. Parece assim, é o mesmo, sabe, é o mesmo sentimento. E é muito bonito. Tem muita coisa diferente, né? Mas... os espaços mudaram, né? Sim. Mas os livros, tem muitos da sua época que ainda estão aí, ainda são lidos, né? Isso que eu acho que é também muito bacana na literatura. Sim. Uma coisa que eu acho a permanência, porque eu acho interessante isso, né? As crianças, por exemplo, elas não existe isso de pegar um livro pela capa, né? Não. Pode estar velhinho, primeiro folhear. Pode estar velhinho, não. Pode estar do jeito que for. Se eles gostarem, eles levam. Não, é uma coisa de identificação. Com aquele objeto. Pode até ser a identificação pela capa, mas não assim um livro novo, um exemplo, né? Porque existe essa coisa. Com a criança não, tem os da coleção Quem Tem Medo, que acho que na sua época... eu amava isso daí. Então, eles ainda amam. Estão lá, continua. E aquele Onde Está o Wally? Ainda sai? Sumiu. Nós não temos aqui mais, né? Mas eu acredito Deu uma que minguada, em outras bibliotecas. O pessoal adorava, né? Nossa. É que ele era mais, assim, divertido. Não era tipo, tanto de história, né? Era um joguinho, basicamente. Mas a molecada ama, né? Ai, Mel, então, eu fico até meio sem graça também de estar, assim, né, falando com você, porque a Mallory é uma pessoa, sempre foi, né? Uma pessoa muito doce. Ela era muito tímida e foi uma coisa maravilhosa reencontrá-la. Eu soube através de uma outra bibliotecária da rede, SESI, né, que falou, tem uma ex-aluna, né, sua, e eu sigo o canal dela e tal. Eu falei, quem é? Ela falou, Mel Ferraz. Eu falei, quem é Mel Ferraz? Foi numa formação e tal. Aí eu falei, Mel Ferraz, é Mallory. Aí sim eu lembrei da Mallory, né? Aquele rostinho angelical, aquela coisinha doce, tímida. Era sempre esse olhar que ela tem ainda, né? Não mudou isso em você, né? E eu fiquei super feliz de ver o caminho que você tinha, né, seguido e tudo mais. E aí, imagina, quando você veio, né, que nós convidamos a Mel para participar aqui com a gente da nossa Celib, né, Semana do Livro da Biblioteca, e ela veio bater um papo com a garotada e com os jovens. E aí, quando ela falou, né, da participação, assim,
da biblioteca, do nosso trabalho na vida dela enquanto leitora, nossa, É que na minha época, graça, você tá retomando esse programa, né, que é o do estagiário, assim. Então, na época eu era estagiária, estagiei por algumas horas, né, que no total assim, deram algumas horas, mas eu vivia aqui, que na verdade era em outro lugar, né, receberam um novo prédio e tudo, mas eu vivia na biblioteca e eu fiz um estágio na biblioteca. E eu lembro que aquilo, nossa, mudou, assim, a minha perspectiva dentro desse ambiente. Pra mim foi essencial, assim. Eu acho que você não esperava, né, até isso. Não esperava. Eu fiquei muito surpresa mesmo, meu. Surpresa, a gente fica orgulhosa, né, assim, porque quando nós estamos aqui com os pequenos e os adolescentes, enfim, a gente acompanha a vida de vocês até determinado ponto, Sim. né? Depois cada um segue o seu caminho e felizmente a gente tem essas surpresas, né? De reencontrar vocês bem e aí numa área maravilhosa, né? Aí eu falei, poxa vida! Então a felicidade é muito maior, né? Porque às vezes não dá tão certo assim, né? Alguns não... Né? A gente não sabe o que acontece depois, né? Então quando a gente tem esse retorno é muito, muito fantástico. Fazia muito tempo que eu queria ainda visitar e foi deixando, foi ficando, a vergonha também existia, né? Mas aí a gente conseguiu aí se encontrar. Enfim, duas tímidas. Acontece. E aí eu falei, gente, a Melody super tímida e agora, né? Poxa vida, que coisa bacana isso, né? É que eu costumo falar, sou eu e a câmera, né? Porque quando a gente sai e vem, por exemplo, aqui, a gente fica, ai, o que tá acontecendo? Vamos cavar um buraco aqui, enfiar a cabeça. Mas a gente encara. De vontade, porque isso né? eu queria muito trazer esse vídeo pra vocês, falar um pouquinho disso, né? De como tá sendo esse reencontro. E de mostrar para vocês o ambiente que me formou enquanto leitora e que é tão importante para a criação do canal, por exemplo. Você é muito importante. Aliás, vamos ressaltar isso. Ela, enquanto bibliotecária, talvez uma das grandes, uma das grandes, se não a maior, a principal culpada de eu ter tornado leitora. Gente. Porque o incentivo do SESI, seu, né, com todas as suas atividades, tudo, me formou mesmo, no sentido de me levar a ter curiosidade por essas coisas aqui que me caíam na mão. Na época era obrigada, né? Toda semana vai lá, pega um livro, não sei o quê, depois volta para discutir, tal, mas pode parecer uma obrigação na hora, assim, na época, né? Na cabeça imatura ainda. É que é uma rotina que é criada. Sim. E às vezes realmente na cabeça dos alunos fica como se obrigado. Né? Mas para mim a grande questão da literatura, que é uma coisa tão difícil de se colocar na vida da pessoa, é a criação do hábito. Se você não cria o hábito, não tem como você gostar de ler sem o hábito. Porque literatura é isso, é você criar o hábito, é você ter sempre aquelas horinhas, estimular mesmo, é uma hora de estímulo. Sim. E é justamente isso que essas atividades da biblioteca proporcionam, assim, a criação desse hábito. Se a pessoa tem, se a criancinha, a criaturinha tem já uma parte dela, assim, já curiosa, nossa, pega ali, fisga e já vai. O que eu sempre comento assim, com os alunos, com os professores, é que eu não tive, né, essa oportunidade enquanto estudante, né, na época da escola. Não havia uma biblioteca, né, havia assim, uma sala com alguns livros, que aí você ia pedir, tinha uma senhora que trazia o livro e falava, geralmente era para pesquisa, e aí você copia daqui até aqui, era assim, né? Não havia essa proposta de realmente prazer, né? Mas eu estava comentando com a Melody, a gente não tem noção, né, da dimensão disso tudo, de como o que você faz chega no aluno, se existe essa transformação. É para isso que a gente trabalha, né? Para acontecer mesmo essa transformação no aluno. Esse é o objetivo, essa é a proposta do SESI, né, da instituição,
mas a gente nunca sabe como isso acontece, né? Então, é claro que quando a gente tem, assim, alguns relatos, a gente fica muito surpresa e feliz, porque, embora seja o meu trabalho, tem que ter muito alma, assim, né? Pra fazer. Tem que Você gostar sabe disso, muito, tem que gostar. Não é assim, porque a instituição pede, né? E aí você faz o trabalho de acordo com o objetivo da instituição. Não é isso, é mais do que isso. Né? É você acreditar no que você faz. Às vezes eu fico assim, porque a gente tem essas crises assim, de identidade, né? E às vezes eu fico, o que eu faço aqui nesse mundo, enfim. E aí, quando você se enxerga no seu trabalho, ou até na vida pessoal, mas o meu trabalho eu acho que é uma coisa que me ajuda muito nisso. Aí você se vê, assim, agora eu sei porque eu estou aqui, porque eu acredito no poder de transformação da literatura, né, na pessoa. É delicioso você ver uma criança, né, porque aí é essa questão da formação mesmo, que não lia nada, que de repente chega e fala assim, esse aqui eu adorei. Sim. Ou que quando está lá na estante não consegue nem procurar alguma coisa que o agrade. Né? E aí você indica alguma coisa, e aí ele volta e ele te fala, e aí você, né, conseguiu. Então isso é fantástico. Sim. Porque a gente sabe... Quer fechar? Pode fechar? Pode, não tem problema não. Se quiser fechar aqui, lá... Não, é verdade. Desculpa te interromper. E eu acho que é isso, assim, que dá essa, né, essa energia. Acho que trabalhar com pessoas, trabalhar com educação, trabalhar com literatura e acreditar nesse poder de transformação é uma coisa fantástica. Porque, querendo ou não, a sua profissão, eu acho que colhe frutos a longo prazo, de médio a longo prazo. Não é uma coisa assim, é agora que você vai ver os resultados. Então, eu acho que quando você começa a ver, né, os frutos que vêm disso, e que são muito bonitos e gratificantes. É maravilhoso. Aí eu acho que daí começa realmente essas crises, né? Se você entendê-las melhor, mas saber lidar mais com elas, né? E o que eu achei interessante você comentando, né, dessa coisa da rotina, né, que a princípio até pode parecer obrigatoriedade, né, mas essa rotina que é criada, no começo, porque nós já tivemos assim, experiências, assim, principalmente com adolescente, que no começo essa coisa assim do vamos a cada 15 dias até a biblioteca para realização de leitura, você vai ler o que você quiser. A princípio eles têm uma resistência. E depois eles querem sempre, aí eles não querem mais parar, né? Justamente porque criou o hábito, criou aquela rotina. Exatamente. E a gente não tem esse tempo em casa. Não temos. Não, é muita correria, né? Muita correria. Quando nós trabalhávamos com o pessoal da EJA, né, Educação de Jovens e Adultos, era uma das coisas que a gente percebia. Aquele momento era talvez o único momento, né, que ele tinha para isso, exatamente, no cotidiano da pessoa. Isso, exatamente, porque a vida é tão corrida que você realmente às vezes não tem esse tempo, né? Porque daí você vai para aquela questão do incentivo. Dentro da casa, muitas vezes, né, de leitura, oportunidade de descoberta, né? Porque muitas vezes dentro da casa da pessoa não tem nenhuma oportunidade. Tem a Bíblia, talvez um outro livro. E a televisão. E a televisão, exatamente. Então fica faltando esse incentivo, essa oportunidade, esse contato. Sendo que o contato talvez o único modo, né, dele existir é justamente dentro da biblioteca da escola. Sim, e eu acho, porque eu fico me colocando no lugar das crianças, por exemplo. Deve ser muito gostoso você estar com os amigos, né, num ambiente acolhedor, ter alguém lendo, contando uma história para você, quer dizer, são muitos elementos de prazer, né, prazerosos envolvidos. Sim. E porque eu acredito mesmo nisso, tem que ser através do prazer para você desenvolver, né? Não, eu acho que contrário, essa né? ideia que você falou e que é muito importante pensando assim, de você criar laços, né? E criar uma história em conjunto, não a história do livro, mas algo que ambos passaram, né? Por qual, assim, as duas crianças passaram.
é uma experiência em conjunto, assim, né? Sim. De ambos, que eles partilham. Então, acho que acaba criando laços também. Sim, sim. Eu penso que sim. Também. E você sabe que às vezes, quando nós fazemos roda de conversa para eles falarem um pouquinho do que eles leem, né, e tudo mais, a gente observa muito essa coisa assim de... Eles acabam falando de livros que eles leram aqui, né, na biblioteca escolar, ou então ouviram eu contando a história. Então, o que a gente percebe aí? Eu até comentei isso com você naquele dia que você veio, né? Tem um lado que você se sente bem no sentido de perceber que você está desenvolvendo um trabalho muito necessário. Porque fora daqui não tem muito isso. Né? É necessário. É justamente por isso. Isso. Então, existem algumas crianças que falam, que vão a outras bibliotecas, os pais levam às livrarias, mas é uma parcela menor, né? E eu acho que isso é Brasil, né? Assim, é geral. É cultural, né? É cultural. Né? Então aí você fica triste por um lado, né? E por outro lado você fica muito feliz de perceber o quanto esse trabalho é necessário. É necessário, é importante. Né? Que nem se eu for perguntar para vocês, quantos de vocês já foram na biblioteca municipal, se existe, da sua cidade? Poucas pessoas, né? Poucas. Eu vejo isso também trabalhando com os alunos. Poucos conhecem, sabem o que é aquilo, que podem ir lá tranquilamente pegar um livro, que não tem problema nenhum. Aliás, é bem-vindo, né? Tem poucas pessoas que sabem disso, justamente por conta do contato, da oportunidade, do colega virar e falar assim, viu, tem isso, ou do professor, sabia que existe? Né? É de apresentar, de você conhecer esse universo. É toda uma questão, eu acho que o seu trabalho também, o que eu faço no canal também chega a isso, assim, de você apresentar esse universo para outra pessoa e desmistificá-lo também, porque eu acho que a literatura tem muitas barreiras, né, que são colocadas na cabeça da pessoa, que acaba impedindo um pouco dela de ir atrás daquilo, de se interessar também por aquilo. Então eu acho que o papel da biblioteca vai muito nesse sentido, assim, do bibliotecário, do trabalho que você realiza, vai muito nesse sentido, de quebrar pouco a pouco, mas quebrando essas barreiras, né? E tornar essa coisa bem acessível mesmo, né? E acessível não só possível, né? Possível, não é nem acessível assim de facilitar, mas de mostrar que é possível. Isso. E quebrar esses tabus, né? Porque às vezes a gente eu não sei se a gente tem culpa nisso, né? Mas a gente associa muito essa coisa da literatura e tal ao intelecto, né? E é uma barreira. É uma barreira também, isso é uma barreira, né? Quando eles são pequenos eles não têm isso, mas quando eles entram na adolescência, aí começa, né? Então fica assim aquela coisa, os bons alunos, os inteligentes, né? São leitores. São os estereótipos que são criados e que também atrapalham. Atrapalham, porque é uma barreira. Agora, mas leitura não é pra mim, né? Mas de repente ele acha um gênero, uma coisa que ele vai curtir tanto, né? Mas é porque a gente de repente acaba passando essa imagem. Então, quebrar também essas coisas, porque existe, a gente acredita nisso na nossa área, né? Que para cada livro existe um leitor. Exato. Não é? Sim. Para cada livro existe um leitor. Exatamente. Não existe assim, eu não gosto. Eu não gosto de tudo, eu também não gosto de ler tudo. Ou até o contrário, para cada leitor existe um livro, não é? Porque minha mãe, por exemplo, começou a ler recentemente. Não adianta eu querer dar, sei lá, um clássico logo de cara. Não que ela não goste ou não tenha, entre aspas, né, falando, seja possível para ela, por exemplo. Não, é super possível. Ela leu um clássico recentemente com a Poliana. Amou. Inclusive vai sair no canal essa semana. Aguardem esse vídeo, tá muito legal. Só que daí é uma questão de ver o que ela gosta. Aí, o que eu percebi? Que ela gosta desse determinado tipo de livro. Ela ama isso, sabe? E é algo também que em meus 25 anos, ela nunca tinha lido. Pra mim, ela falava que ela não gostava de ler. Mas, veja, não é bem isso, né? Exatamente. Se a pessoa, então, há um tempo atrás falou, eu não gosto de ler, será que
Será que é porque ela não teve esse contato, justamente essa oportunidade de conhecer algo que ela goste? Será que na cabeça dela não tem uma barreira falando, ó, é só para intelectual, é só esse tipo de pessoa, não é para você? Exatamente. E hoje é muito vasto, né? É muito hoje vasto, tá tem muito vasto. De tudo. Então dá para você se identificar, né? Porque eu acho que o processo de identificação é muito importante nesse sentido, né? Com certeza. Que nós estávamos conversando antes, né? Quando eu leio, seja lá o que for, um livro, ou leio a imagem de uma pessoa, né? Enfim, tudo tem a ver com a minha bagagem, né? Então, o processo de identificação é muito importante. E hoje nós temos obras para tudo, né? Tudo. Não adianta, mas eu não gosto de ler. Por que você não gosta de ler? Às vezes é só porque você não encontrou o que você gosta, o que te faça sentir essa curiosidade. Isso, essa identificação. É isso mesmo. Ai, Ivete, muito obrigada, viu, pela oportunidade. Mas, gente, pra Melody nunca foi necessário nada. Tá? Ela fala que a gente teve influência, teve nada. Sim, já nasceu pronto. Já. Foi a minha oportunidade, eu agradeço muito. É por isso devorava livro, gente, devorava. Não, até na aula do Lobato. Não precisava falar nada. Ela entrava, ela já devorava tudo. Então, assim, mentira, a gente não influenciou em nada. Muito obrigada por todos esses anos, por tudo que já aconteceu na minha vida, que você me proporcionou, inclusive esse reencontro. Eu que agradeço. Tá sendo muito bom. De todo o meu coração. Mesmo. Obrigada. Linda, obrigada. Isso, vou ficando por aqui no meio, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, muito obrigada mesmo. Eu tenho certeza que vai ser assim super importante essa mensagem, né, que nós estamos tentando transmitir aqui, que você tenha a transmitir com a sua experiência. Não se esqueça do seu joinha, se inscreva aqui embaixo e também compartilhe literatura com quem você sabe que gosta de ler. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigada. Aê, é isso. Olha isso. Olha. Então, essa é a parte triste. Primeiro acervo que eu fui feito. Gente, que dó, né? Que dó.